ponto de vista do cérebro de uma pessoa com TDAH, o que o cérebro tá fazendo ali? Porque eu imagino que tudo que a gente tem no nosso cérebro é o nosso cérebro tentando se defender de algo, né? Até deixar depressão também, é um sistema ali que tá rolando que ele tá tentando se defender de alguma coisa. O TDAH tem alguma lógica? Tem sinais claros. Dentro do cérebro? Sim. Isso não é... Algumas pessoas perguntam assim, eu já expliquei isso nas redes sociais, como é que funciona o cérebro de um TDAH, e as pessoas falam, como é que eu faço esse exame no meu filho? Esse exame não é feito no seu filho, nem você TDAH adulto. Esse exame ele é feito em testes, em estudos científicos, e aí sabe-se que o cérebro do TDAH ele trabalha dessa forma que eu vou dizer agora. Como funciona? Nós temos uma região da frente, né, falando uma linguagem bem mais leiga, não vou falar bem literalmente, mas a região do córtex pré-frontal é a região que lida muito com a questão da cognição, né? Cognitus, que é o conhecimento, ou seja, você aprender algo novo. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, por exemplo, geralmente a gente tira a carteira com carro manual. Aquele carro 1.0, aquele Celtinha lá 1.0. Aí você, anos depois, caraca, comprei um carro automático. Se você nunca andou num carro automático, você vai apanhar pelo menos uns 10 minutos ali. Porra, D, R, cadê a embreagem? Você vai juntar um conhecimento passado, que fica nessa parte, vamos dizer, anterior, né? Essa parte de... Anterior não, posterior do cérebro. E com o conhecimento que você está vendo agora. Que é, beleza, eu estou num carro, eu sei que se eu apertar o freio, ele freia. Se eu apertar o acelerador, tem que ser devagar. Não posso pisar com tudo, porque senão ele arranca. Você já tem esse conhecimento prévio. Mas você tem ali uma questão da sua memória operacional trabalhando, assimilando conhecimentos novos junto com os conhecimentos antigos, fazendo com que você aprenda a dirigir um carro automático rapidamente. Para que isso funcione bem, essa porção do córtex pré-frontal ela tem que estar bem abastecida com um dos neurotransmissores bem conhecidos e bem presentes, que é a dopamina. Via de regra, pessoas que têm TDAH, elas têm a dopamina tônica abaixo, essa produção ela abaixo, né? A dopamina tônica é aquela que é produzida um pouco gota a gota ao longo do dia. É para que a coisa funcione minimamente. A dopamina fásica, que é aquela quando você está diante de algo que você gosta pra caramba, que você tem muito interesse, você pula, quer fazer logo, aí ela eleva-se a níveis praticamente normais. O problema está nessa fase tônica, que é 90% do tempo. É por isso que muitas pessoas com TDAH, pais com filhos TDAH geralmente percebem isso e falam assim, pô, mas como assim? Esse menino é o rei do videogame. Ninguém bate nele no Street Fighter. Eu era muito bom de Street Fighter 2, entendeu? Então, lá no Super Nintendo, quando eu jogava, eu acho que eu batia em quase todo mundo ali da rua, né? Mas, para isso eu tinha muito interesse. Para isso eu ficava até de madrugada, se ninguém me desse um freio jogando. Aquilo ali, dopamina fásica, recompensa imediata. Prazer imediato ali, chegando para você. Agora, quando você vai fazer uma tarefa desinteressante, aprender um conteúdo novo, você já não gosta muito de matemática. E aí você tá aprendendo função do segundo grau pela primeira vez. Você não tá entendendo nada. Tem um X agora. Não é só número, tem uma letra ali. Putz, que merda é essa? Ah, não, quer saber? Eu vou jogar videogame. Quer saber? Eu vou fazer outra coisa, eu vou abrir o tablet. Mas numa pessoa normal, como é que tá funcionando a dopamina numa atividade desinteressante? Tipo, aprender matemática? É uma quantidade maior. É por isso que a dopamina tá muito envolvida na questão de você entrar em ação. De você ter uma motivação suficiente para você entrar em ação. Então, é aquilo que eu falei. Uma criança neurotípica, aquele exemplo que eu falei do menino que chega 14 horas. Ele quer jogar videogame, que é muito mais legal. Mas ele sabe que tem obrigações também. Então, na hora que ele tá ali jogando videogame, já passou 10 minutos, ele sabe que se daqui 2 horas a mãe dele chegar e ele não tiver feito alguma coisa, o pau vai comer. Então ele falou, não, cara, beleza, minha responsabilidade aqui. Às vezes não precisa nem ter esse temor da mãe, né? Às vezes é uma questão de autorresponsabilidade mesmo, ele consegue alternar entre essas tarefas. E aí ele vai, para e sabe o que tem que fazer. Não é apenas você entrar em ação no sentido de você parar de fazer o que é interessante, o videogame, para você fazer a tarefa de casa. Mas também entra nessa questão de você alternar tarefas a qualquer momento. Então, por exemplo, às vezes a criança, ela demora para iniciar, alguém que tem TDAH, demora para iniciar o estudo de alguma disciplina, e aí ele começa a estudar aquela matemática e de repente ele começa a entender que, então o X, aí o que está dividido multiplica e tal, uma funçãozinha ali e tal. Pô, eu tô gostando disso aqui. Aí ele vai e fica ali, digamos, mergulhado no hiperfoco. Então, ele pega uma tarefa que é desinteressante, no transcorrer da atividade, ele começa a aprender, começa a ficar, pô, legal isso aqui, tô gostando disso aqui, tô aprendendo a fazer isso aqui. Ele começa a criar gosto. Quando ele cria gosto, aquilo motiva ele. Com a motivação, você eleva a dopamina. Então, o menino que tem muita resistência para iniciar, o ímã positivo que não consegue se aproximar, de repente ele gosta, aquilo começa a mudar a polaridade.
E aí ele gruda naquilo. Também é um defeito. As pessoas falam... defeito assim, uma dificuldade. As pessoas falam sobre hiperfoco como se fosse uma coisa necessariamente positiva. E não é. Porque às vezes se você hiperfoca numa coisa, mesmo que seja boa... Cara, gostei de matemática, gostei de fazer função do primeiro grau. O cara fica só fazendo aquilo e esquece de fazer a tarefa de português, que também era para amanhã, que tinha que entregar amanhã. Então, essa dificuldade em alternar atividades é muito presente no TDAH também, e essa regulação dessa dopamina tônica, dessa presença dessa dopamina tônica em maior ou menor nível, dependendo da atividade que a criança ou o adolescente ou adulto esteja em contato, essa variação também causa esses sintomas e, por consequência, possíveis prejuízos. Então existe uma baixa fabricação de dopamina. Fabricação, digamos assim. Ela tá rolando em muito baixa escala ali. Mas quando surge um videogame, ela também compensa pro outro lado. Compensa. É tipo uma bipolaridade da atenção. Como se fosse isso, se fosse botar... Que a gente está falando aqui para pessoas que tem pessoas que entendem muito a fundo a questão do TDAH e pessoas que estão querendo manjar. Então, acho que quando você tem o primeiro contato com o tema, é interessante a gente explicar assim, entendeu? Uma bipolaridade da atenção, obviamente isso não existe, tá? Mas a gente está falando... Mas, entendeu? Eu acho que fica fácil das pessoas entenderem. Então, é como se fosse assim, é uma atenção meio selvagem. É meio fora de controle, tá? Então é uma coisa crônica. Uma coisa crônica do tipo assim, não é só quando você tá acordado, até quando você dorme, né? Então tem vários estudos científicos que comprovam que pessoas com TDAH dormem mal. Tem um sono REM mais leve, menos agitado. Se você filma o menino, ele mexe mais as pernas durante a noite, por exemplo. Né? Isso tem vários estudos. Eu tenho um vídeo que eu fiz em 2020 sobre isso. Né? Um vídeo relativamente recente. Então, assim, agora pensa. Aí o TDAH, de modo geral, ele vai viver nessa situação e ele vai entrando nessa bola de neve. Porque, por exemplo, só esse exemplo do TDAH ter o sono ruim por padrão. Não muito bom. O menino já tem dificuldade de prestar atenção. A sua atenção sustentada é ruim. Na escola, ele prefere fazer palhaçada, conversar, ficar fora de hora. Não filtra direito o que ele tem que fazer com relação ao que a professora pede. Enfim, gera consequências negativas na escola. Então ele já tem dificuldade de concentrar e ele já teve uma noite ruim. Qualquer ser vivo que tem uma noite ruim, ele vai ter um dia bosta no dia seguinte. Então agora imagina você sempre dormindo mal, sempre tendo um dia ruim no dia seguinte e ainda com TDAH nas tuas costas, como se fosse uma pessoa de 100 quilos nos teus ombros, assim, atrapalhando teus movimentos, entende? Então, de uma maneira bem fácil, bem rasa, assim, bem resumida, é mais ou menos assim que funciona